Fala galera, o William Marques por aqui. Hoje eu quero falar um assunto um pouco polêmico. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Mas eu quero que você tenha a maturidade para interpretar aquilo que eu vou falar e que você fique até o final do vídeo, para que você possa não pegar partes, pegar o contexto todo e entender realmente aquilo que eu quero falar para você. Bom, não sei se você acredita em livre-arbítrio, mas à luz da neurociência, o livre-arbítrio não existe. É o quê? Se você pensar no nosso processo decisório, são 3 bases para eu decidir. O passado, ou seja, nossas experiências, uma soma de genética, epigenética e a nossa interação com o ambiente. O contexto atual, que é absolutamente influenciado pelas experiências que eu tenho no passado. A percepção do contexto atual, se é bom ou ruim, assim, a valoração desse contexto atual vai depender das minhas experiências passadas. E a predição do futuro, ou seja, o quanto que aquela decisão vai me trazer de recompensa ou vai me fazer fugir de uma dor. Então perceba que num processo decisório, as minhas experiências do passado elas são completamente necessárias. Elas são uma referência para que eu possa decidir. O que acontece? Existem várias experiências, várias pesquisas científicas que comprovam que existe uma latência entre a decisão inconsciente, aquela que acontece na nossa circuitaria cerebral, sem o nosso conhecimento, sem a nossa consciência desse processo, e a tomada de consciência desse processo. Ou seja, quando eu falo, eu vou decidir, eu estou decidindo, na verdade essa decisão já aconteceu, milésimos de segundos antes, de forma inconsciente. Então se você tomar por essa referência, você não tem livre-arbítrio. Porque quando você toma consciência de uma decisão, ela já aconteceu, que foi totalmente influenciada, como eu disse, pelas suas experiências do passado. E boa parte dessas experiências do passado, você nem tomou consciência delas. A quantidade de estímulo que nós recebemos por segundo é muito grande. São mais de 11 milhões de bytes que nós recebemos por segundo, mas nós tomamos consciência apenas de 50 bytes. Ou seja, a maior parte das informações que chegam através das nossas vias sensoriais, elas são recebidas de forma inconsciente e a gente nem toma consciência delas. Ou seja, eu não tenho livre-arbítrio. Aí você pode dizer assim, não, mas eu decido de forma consciente sim. Então se você pegar pessoas que têm lesões, por exemplo, no córtex pré-frontal ventromedial, que é muito importante para o processo decisório. Essas pessoas que têm lesões nessa parte cerebroencéfalo, elas, na verdade, elas vão ter problemas com o processo decisórios. E aí? Cadê o livre-arbítrio delas? O que impediu que elas pudessem tomar melhores decisões conscientes? Uma lesão cerebral? Então, quer dizer, o livre-arbítrio se extingue quando eu tenho uma lesão em uma parte significativa do meu cérebro? Olha, eu sou cristão e eu acredito na Bíblia, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, e sim, eu não estou dizendo que o livre-arbítrio necessariamente não existe, mas a interpretação, a forma com que se prega o livre-arbítrio, é possível que não exista. E não sou eu que estou dizendo isso, são as vastas pesquisas que demonstram isso. É uma questão de lógica, não é uma questão de bater, dar murro em ponta de faca. É você pensar se existe uma latência entre a decisão inconsciente e a decisão consciente. Eu não decido. Se você pegar, por exemplo, Phineas Gage, um caso muito conhecido da neurociência. Phineas Gage estava trabalhando numa ferrovia e ele estava com uma barra de ferro. Eles faziam buracos, colocavam pólvora, enfim, eles faziam um trabalho para que depois eles pudessem explodir aquelas pedras. Mas houve um erro num buraco específico, quando ele bateu aquela barra de ferro, ela atingiu aqui e destruiu o córtex pré-frontal dele. Ele foi caminhando para o hospital. Então, como não atingiu as partes principais de sobrevivência, como o tronco encefálico, por exemplo, ele continuou vivo. Mas o comportamento dele mudou drasticamente. A partir de então, ele não era mais o Phineas Gage anterior. Um cara com valor, com moral, trabalhador, que fazia tudo certinho. Ele passou a ser um cara imaturo, um cara impulsivo, tomava decisões à revelia. Ele não tinha mais o autocontrole de saber se ele podia pelado na rua ou não. E aí? O livre-arbítrio dele foi destruído a partir do momento em que ele teve uma lesão cerebral? Então pensa, se eu tenho uma lesão no meu cérebro, e aí então eu passo a não tomar melhores decisões, eu passo a tomar piores decisões, eu passo a não ter mais um comportamento adequado, então significa que o livre-arbítrio estaria nas conexões cerebrais, nas nossas conexões entre os neurônios, as vias cerebrais. Então, para a neurociência, o livre-arbítrio simplesmente não existe.
Mas o que eu posso fazer com essa decisão para que eu possa ter uma vida melhor? Bom, pense comigo. O que embasa os seus processos decisórios? São as referências, ou seja, as suas experiências. Hoje, você pode, de forma intencional, né, consciente, de forma estratégica, decidir quais experiências você pode ter. Você decidir a forma com que você vai interagir com o ambiente. Frequentando novos ambientes, conversando com novas pessoas, lendo livros diferentes, participando de palestras, treinamentos, assistindo vídeos com conteúdos diferentes. Isso tudo vai proporcionar uma maior referência, ou seja, vai proporcionar um aumento do repertório cognitivo comportamental. Então, quando você tiver que tomar um novo processo decisório, uma nova decisão, você tem melhores referências. Referências que foram intencionalmente implantadas através dessa interação que você teve com o ambiente. Isso vai fazer com que você tenha um melhor processo decisório, uma decisão mais adequada para aquilo que você quer, para o seu objetivo. Então, se eu fosse pensar em livre-arbítrio, eu poderia pensar exatamente nisso, na capacidade de eu escolher, de eu decidir como eu vou interagir com o ambiente. E a partir dessas interações, eu dou para o meu cérebro referências para que ele possa decidir de forma inconsciente. E quando eu tomar consciência dessas decisões, eu sei que elas foram baseadas nas referências que eu intencionalmente, estrategicamente adotei, né, baseado nas minhas interações com o ambiente. Então, antes que vocês me batam, a ideia do livre-arbítrio seria isso, né? Poder escolher as suas interações com o ambiente, mas as suas decisões, elas não são tomadas de forma consciente, elas são tomadas de forma inconsciente. E só depois que você toma consciência delas. Se você ficou até o final, se você não ficou com raiva de mim, dá um like aqui, compartilha, se inscreva no canal, para que o algoritmo possa entender que esse vídeo é importante. E eu vou trazer mais vídeos falando sobre neurociência, novas pesquisas, novos conteúdos para vocês aqui.